Graça e paz, irmãs. Que alegria estarmos todos aqui, esperando para ver o que Deus tem para falar conosco. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Parece que minha Bíblia não tem mais Filipenses. Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 27. Onde está escrito assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém. As irmãs podem sentar. Eu gostaria de sobressair o que está escrito no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Graça de padecer. Nós falamos tanto de graça, como sendo sempre algo tão aprazível, tão bom, tão agradável. Graça maravilhosa de Deus que nos chamou, nos salvou, nos colocou nas regiões celestiais. Mas graça de padecer por Cristo realmente é alguma coisa que nós precisamos pensar. E eu gostaria de começar por aqui. Porque de uma hora para outra, Paulo, falando aos filipenses, escrevendo para os filipenses, vem este sentimento de que a igreja em Filipos dizendo: mas esse homem é servo de um Deus tão bom, é filho de um Deus tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, como é que deixa este homem apanhar tanto, sofrer tanto, ser fustigado com vara, ficar preso o tempo todo? O que é isso? Que bondade é essa? Então, na realidade, os sofrimentos de Paulo poderiam ser vistos pela igreja como um escândalo. Então, Paulo começa a falar que ele não quer que os cristãos sejam alarmados pelo sofrimento dele, porque a graça de Deus nos chama a isso também. E essa graça que ele recebeu de padecer por Cristo é uma graça que é derramada a nós. Só que muitas vezes nós temos ouvido ultimamente o evangelho da graça barata, do cristianismo sem cruz. E quantas vezes ouvimos dizer que crente não sofre, que crente não adoece, que crente não fica sem emprego e tantas outras coisas. Parece que de uma hora para outra o mundo passou a ser o paraíso. E nós nos escandalizamos e desistimos na hora da luta. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Quando Deus criou o homem para ele. Mas então vai acontecer a primeira separação. E a primeira separação é a separação entre Deus e o homem. Quando há o pecado,
o homem fica separado de Deus. O espírito no homem morre e o homem passa a carregar um defunto espiritual e ele está separado de Deus pela morte. Mas então vem uma segunda separação. A separação entre homem e homem. Homem, Caim, homem, Abel. Separação entre homens. E mais tarde nós vamos ver que ainda o homem tenta restaurar pela Torre de Babel. E Deus então vai estabelecer o próprio processo dele para nos ensinar o que é graça. 12 vezes a palavra graça é usada quando Paulo escreve uma carta aos Efésios. Nessa carta, que é a carta aonde é exposta e ensinada da nossa riqueza em Cristo, nós vamos ver que 12 vezes a palavra graça é mencionada e todas as vezes que a palavra graça é mencionada, ela se refere à bondade de Deus para um povo que não merece a bondade de Deus, mas Deus derrama a sua graça. Graça e misericórdia sempre caminham de mãos dadas na Bíblia. Quando você nasce em Cristo, você nasce para compartilhar as riquezas da graça de Deus, como está escrito lá em Efésios 2, no versículo 6. Pela graça sois salvos. Então, nós vamos ver que a graça nos atinge logo no início pelo novo nascimento. Quando nós pensamos nascimento, somos filhos de Deus por nascimento, sim. Se você adotar uma criança, você adota aquela criança, você ama aquela criança, ele agora é seu filho, e se você morrer, ele é seu herdeiro. Tudo bem, mas ele não tem o seu DNA, ele não tem o seu sangue. Por mais que você o ame, e você ama, a criança ama você, tem seu nome, tem seu sobrenome, tudo, mas ele não tem o seu DNA, porque ele não tem o seu sangue, porque ele não nasceu de você. Mas ele tem direito como herdeiro. No nosso caso, Deus então nos faz nascer dele. Existe o nascimento espiritual. Por isso Jesus Cristo diz para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque Deus é espírito, então nós temos que ser nascidos do Espírito. E Jesus Cristo diz isso de uma forma tão maravilhosa para Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se seu filho nascer do seu corpo, ele é filho do seu corpo. Mas como Deus não tem corpo, Deus é Espírito, é preciso que nasça do Espírito. Então nós somos filhos de Deus com o DNA de Deus. Filhos verdadeiros. Mas, além do mais, somos adotados de forma que nós passamos a herdar a riqueza dele. Então nós não somos filhos de Deus apenas por adoção, somos filhos por regeneração. Herdeiros verdadeiros. Nós sabemos que para uma pessoa ser herdeiro e tomar posse da sua herança, é necessário que o outro morra. No caso, Jesus Cristo nos faz herdeiros de toda a riqueza. Nós só podemos tomar posse dessa riqueza quando Jesus Cristo morre. Mas você sabe que se seu pai morrer
e deixar toda a riqueza para você, você tem que pegar seus documentos, vai ao juiz, contrata o advogado vai ficar com 10%, porque ele vai trabalhar. Você vai para o juiz para provar seus direitos. É possível que apareça um primo distante do seu pai, um irmão distante, um filho inventado do seu pai, para garfar sua riqueza, não é? Com Jesus Cristo é diferente, você é herdeiro dele, ele morre para você ser herdeiro e ressuscita para ser o seu advogado, para que você tenha certeza que você vai receber sua herança toda, completa, sem que ninguém lhe roube nada. Ele não apenas lhe faz herdeiro, mas ele se torna o seu advogado. Então, a ressurreição tem muito a entrar nisso tudo. Nós olhamos para o mundo e vemos todas as missões de paz que foram feitas no mundo, elas foram enunciadas e foram seladas pelos homens entre as nações, todas elas falharam. Quantas missões de paz já foram feitas entre Israel e os palestinos? Todas falharam, mas não foi só entre Israel e os palestinos. A única missão de paz que vai durar é aquela que é feita pelo Deus eterno, selada pelo sangue de Jesus Cristo. É exatamente a missão de paz que Cristo veio fazer, que Paulo explica para nós e que vão nos ensinar muito sobre graça. Essa missão de paz inclui separação do homem com Deus pelo pecado, reconciliação do homem com Deus por Jesus Cristo e unificação, que não pode ficar fora dessa reconciliação. Primeiro nós vamos falar dessa separação que eu comecei a falar ainda agora. Nós vamos ver que quando Paulo escreve aos Efésios, nós vamos ver que a grande maioria daquele povo, eles eram gentios, ainda não eram cristãos. E eles sabiam do grande programa de Deus no Antigo Testamento. E esse grande programa de Deus no Antigo Testamento envolvia os judeus. Por séculos, os judeus, que era o povo da circuncisão, olhavam com desprezo para os gentios, porque os gentios eram incircuncisos. Numa atitude de desprezo que não era agradável a Deus. Pelo fato de os judeus terem uma marca física de aliança, não significa que eles eram homens de fé. Aqueles que creem em Jesus Cristo recebem uma marca espiritual, feita sem mãos, como está escrita em Colossenses 2. Deixa eu explicar para vocês. Quando houve a primeira separação do homem com Deus, pelo pecado, há a segunda separação entre homem e homem, Caim mata Abel. Depois, os homens tentam restaurar tudo construindo a Torre de Babel, mas Deus não permite, Deus confunde as línguas e os espalha em nações. Então Deus vai estabelecer o caminho dele. Quando ele chama Abraão, ele vai fazer uma grande separação. Israel e os gentios. E Deus então faz uma aliança com Israel através da circuncisão. Quando Deus chama Abraão, ele vai fazer essa diferença. De um lado, judeus, de outro, gentios.
não é para que os judeus se gabem, mas para que eles fossem uma ajuda, uma bênção para os gentios, para que eles fossem usados como canal de revelação da bondade de Deus para os pagãos, para todas as nações. Os judeus tomaram essa diferença, a circuncisão, de modo nacional e ritualístico, mas esqueceram um lado moral. Por isso se tornou uma nação como outra qualquer. Nós vamos ver que por isso mesmo eles foram disciplinados. Assim nós vemos que os gentios, por causa dessa situação, se tornaram o povo sem com S. Estavam fora, estavam sem em alguns aspectos. Eles estavam sem Cristo, sem cidadania, sem aliança, sem esperança, sem Deus. Sem Cristo. Paulo explica aos Efésios, porque os Efésios adoravam a deusa Diana e não conheciam a Cristo. Antes de chegar a eles o Evangelho, eles nunca tinham ouvido falar de Cristo. Paulo deixa claro aqui para todo cristão que isso é uma tragédia, porque toda pessoa, seja ela judeu ou gentil, fora de Cristo, está condenada. Eles estavam sem cidadania. Quando Deus chamou os judeus, Deus os constituiu em uma nação, deu-lhes leis, deu-lhes suas bênçãos. Um gentil podia entrar na comunidade de Israel, se tornar judeu como um prosélito. Ele podia se converter ao judaísmo, então ele se tornava num prosélito, mas ele jamais seria um judeu. Ele participava do judaísmo como se fosse um partido, mas ele não tinha nascido naquela nação. Israel era a nação de Deus, de um modo que nenhuma outra nação gentílica seria. Eles estavam, nós os gentios ficamos sem aliança, sem Cristo, sem cidadania e agora sem aliança. Embora os gentios estejam envolvidos nas bênçãos de Deus para Abraão, que nós vemos lá em Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão: em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Deus nunca fez uma aliança com uma nação gentílica. Deus jamais tinha feito uma aliança com os gentios. Por isso, os gentios, aqueles que não eram judeus, eram alienígenas. E os judeus faziam questão de deixar isso muito claro. Diariamente, os fariseus oravam levantando a mão para o céu e dizendo: Deus, eu te agradeço que eu não sou um gentio, eu sou judeu. Eles também eram um povo sem esperança. A história nos mostra que no mundo antigo, todo mundo estava fora da esperança. As filosofias eram vazias, as tradições estavam desaparecendo e as religiões não tinham poder para ajudar o povo a enfrentar a vida, a enfrentar a situação da morte. A humanidade precisava de uma mensagem de esperança que não havia naquela época. Estavam sem Deus. Os pagãos tinham muitos deuses, como nós vemos no capítulo 17 de Atos, quando Paulo fala aos homens no Areópago: senhores atenienses, em tudo vos vejo
acentuadamente religiosos, porque passando e observando o lugar do vosso culto, encontrei também um altar ao Deus desconhecido. Pois esse a quem adorais sem que conhecer é precisamente aquele que vos anuncia. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Aquele povo tinha Deus para tudo. Eles tinham um Deus para o sol nascente, o sol poente era outro Deus, o Deus da chuva, o Deus do rio, o Deus que criou a lua. Eles tinham Deus para tudo, mas os acidentes continuavam a acontecer na Grécia. Então um dia eles chegaram à conclusão: deve existir algum Deus a quem nós não estamos servindo. Então vamos fazer um altar aqui e botar a oferenda para ele. Botaram lá, Deus desconhecido. Então você vê a situação dos gentios para um judeu. Os judeus só tinham um Deus. Era o Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então nós vemos que Paulo diz lá em Romanos 1, que os gentios deliberadamente recusaram honrar a Deus. Lá, a partir de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele começa uma história com os judeus. Quando Deus anuncia essa separação entre judeus e gentios, ele começa a se revelar para Israel como Deus único. Com judeus e aos judeus, ele entregou a sua palavra. E através dos judeus, ele deu ao mundo o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo, como está escrito em Romanos 9. Então, aqui nós vemos sobre essa separação. Mas então Deus vem para reconciliar. Agora você vai começar a ver o primeiro glimpse do resplendor da glória, da graça de Deus. Ele começa a reconciliar. O que Deus vai fazer pelos gentios? Ele vai começar a mostrar a sua graça, a sua misericórdia, olhando para os gentios. Nós vemos que existia uma inimizade entre judeus e gentios, e também entre pecadores e Deus. Pecadores ficaram aqui e Deus ficou aqui, separados pelo pecado. Mas também existia uma separação: gentios aqui, judeus aqui. Então aqui nós vemos duas separações. Deus vai trabalhar nessa separação que se chama inimizade. Assim fica muito clara a maior missão de paz da história da humanidade. Jesus Cristo vem incumbido dessa missão de paz, mas não para fazer a paz entre judeus e gentios também, mas entre judeus e gentios pecadores com Deus. É a missão de paz que se chama cruz, porque tanto ela é horizontal entre pecadores judeus e pecadores gentios, mas pegando os pecadores judeus e gentios e levando a Deus, fazendo uma missão vertical. Essa é a missão de paz de Cristo. A palavra reconciliar significa trazer tudo junto novamente. Porque não apenas conciliar, mas é reconciliar. O pecador separado necessita se reconciliar com Deus. O pecado é que faz a separação
e está separando desde o início. Então, o que nos separou de Deus foi o pecado. Se nós estamos mortos, não dá nem para buscar a Deus. Porque morto é morto. Não existe mais morto ou menos morto. Eu me lembro, eu sempre conto um caso. O Rio de Janeiro é o único lugar que eu acho onde a gente ora para Deus nos livrar das balas perdidas. E eu me lembro de uma situação. Quem conhece o Rio e já foi lá para ver o desfile de carnaval, ali na Marquês de Sapucaí, eu não sei fazer. Ali na Marquês de Sapucaí, quando o pessoal vem, a escola de samba, vem de lá, vem sambando, e quando chega aqui tem aquela grande praça chamada Praça da Apoteose. Ali é o final, é a apoteose das escolas de samba. Ali, se você olhar de frente da Praça da Apoteose, para frente tem um bairro chamado Catumbi. Ali tem o cemitério do Catumbi. E em seguida, você olha para a esquerda, você vê o túnel Santa Bárbara, que muitas pessoas chamam o túnel Catumbi Laranjeiras, porque ele une o Catumbi ao bairro de Laranjeiras, que já é Zona Sul. Bem, ali em cima tem o Morro do Catumbi. E uma noite estavam lá velando um defunto. Eu não sei porque é que a gente fica a noite toda olhando o defunto. O defunto não vai fugir, mas todo mundo fica lá. Eu não sei porquê, mas a gente fica. É uma questão de honra para a memória da família, sei lá, uma opção de coisa. Tudo bem. E está lá o defunto quietinho no caixão. Teve uma confusão qualquer no morro. Entra uma bala. Vem pela janela, atravessa o caixão de defunto. E se aloja, você ri. Porque você não é... Todo mundo ri, minha filha, até eu. Não rio agora porque fica feio. Ó, entra a bala, perfura o caixão e se aloja no estômago do defunto. Eu digo que é a única bala perdida que eu conheço. Não prestou para nada. Foi dinheiro jogado fora. Que aquela bala ia matar quem já estava morto. Por isso que nós podemos compreender um pouco da graça de Deus. Estávamos todos mortos nos nossos pecados e delitos. Não tínhamos nada para dar para Deus. Ele entregou seu próprio Filho para vir nos dar vida. Jesus Cristo só podia vir nos salvar, porque nós estávamos mortos. Ele tinha que vir nos achar, porque estávamos perdidos. Ele tinha que nos dar vida, porque estávamos mortos. Deus entra com tudo em cima de quem não tem nada para dar. Tem uma mulher na Bíblia que eu gosto demais dela. É Raabe, a prostituta. Foi isso que afetou o coração de Raabe. Quando Raabe ficou sabendo notícia que o Deus dos hebreus estava derrotando o Egito para salvar os hebreus. Porque os hebreus eram escravos no Egito. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata. Que Deus é esse que se envolve a salvar esse povo que não tem ouro nem prata para dar? Que Deus é esse que de uma hora se envolve com pobre, com escravo? Que Deus é esse que se incomoda com aqueles que sofrem? Ela estava acostumada com Baal, ela estava acostumada com Balins, mas Deus que se envolve com o necessitado, isso foi um choque quando essa notícia chegava no prostíbulo, porque naquela época não havia internet, nem telefone, nem jornal. Os meios de comunicação eram de boca a boca.
O comércio era feito por caixeiros viajantes que vinham e que andavam e que davam as notícias. Aqueles homens passavam meses fora de casa, comprando aqui, vendendo ali. E quando chegavam no prostíbulo de Raabe em Jericó, ali eles conversavam de tudo, eles davam notícia de tudo o que estava acontecendo no mundo. E era ali que aquela mulher começou a tomar consciência do que Deus, o Deus dos hebreus, estava fazendo no Egito. E quando chegou o primeiro caixeiro viajante, todo mundo sabia da situação de Israel no Egito. Eles eram uma piada, porque eles diziam que tinham um Deus que ia tirá-los de lá, ia dar para eles Canaã. Todo mundo ria. Porque que Deus é esse? Tão bom, tão poderoso, que deixa seu povo escravo no Egito. Os deuses poderosos eram os deuses dos amorreus e os deuses dos egípcios. Quando isso começou a acontecer, aqueles caixeiros viajantes chegavam no prostíbulo e diziam: sabe o que está acontecendo lá no Egito? Dizem que aquele homem lá dos hebreus está arrebentado. Dizem que o Deus dele está fazendo. E ele fez isso e começavam a dizer o que Deus de Israel, o Deus dos hebreus, estava fazendo. E ela começava a prestar atenção. Mas que Deus é esse? Faraó era adorado como Deus. E agora esse Deus dos hebreus está peitando o Faraó e derrotando o Faraó. Ele está provando que ele é mais poderoso do que os deuses dos egípcios. Essa mulher começou a se interessar por esse Deus que se importa com os aflitos, com os humildes, com os pobres, com o necessitado. E ela estava incluída nessa turma. E cada vez que chegava, sabia? O Egito está totalmente sem rebanhos. Porque o Deus dos hebreus mandou uma praga que matou tudo quanto era rebanho. Ela dizia, ela começava a vibrar. Daqui a pouco vinha um outro, mais uns dias, e dizia, sabia? O Egito não tem mais rebanho, agora não tem plantação. Sabe o que mais? Veio uma praga de trevas densas que o povo pode pegar. E aquela mulher já ficava na porta esperando que chegasse alguém para falar do poder do Deus dos hebreus. O coração dela vibrava para saber mais a respeito desse Deus. Ela já não queria outra coisa a não ser ouvir das maravilhas do que Deus estava fazendo. E a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O coração dela foi mudando para o Deus dos hebreus. Ela começou a se apaixonar por esse Deus que ama os pobres, por esse Deus que não precisa do seu ouro nem da sua prata. Chegou uma hora que ela ficava querendo que chegasse caixeiro viajante ali, não por causa do dinheiro e muito menos por causa do sexo, mas é porque eles que traziam as notícias do que o Deus de Israel estava fazendo. Até que ela soube. O Deus dos hebreus matou todos os primogênitos dos homens e dos animais. Agora, o Egito não tem mais rebanho, o Egito não tem mais agricultura, o Egito não tem herdeiro para o trono. O Deus dos egípcios tirou o povo dele, o Deus dos hebreus tirou o povo de lá. E eles vêm caminhando na direção daqui, de Canaã. Enquanto todos os cananeus se apavoravam, ela dizia, oh, glória, esse Deus é poderoso. Ela começou a torcer para os hebreus por causa do seu Deus. Ela não estava se importando se eles vinham para tomar Canaã. Ela queria ver, ela queria saber desse Deus. Até que ela ficou sabendo.
o Egito não tem mais rebanho, o Egito não tem mais plantação, o Egito não tem mais primogênito para ocupar o trono, e o Egito não tem mais exército, porque Deus abriu o mar para o seu povo passar, e ali no meio do mar o exército de Faraó morreu afogado. Pensa, ela estava olhando para um Deus que derrama de graça a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, exatamente na direção de quem não pode dar nada de volta. É graça. Eu creio que esse momento é um momento no Antigo Testamento em que a graça de Deus é revelada de uma forma tão tremenda, que quando a Bíblia diz em Josué 2, de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens para espiar toda a terra e Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta. Eles entraram no lugar certo. Eles tinham que saber da terra. E ninguém melhor do que Raabe podia dizer. E essa mulher toma os 2 espias, protege, ampara, ama, coloca o pescoço dela na guilhotina por causa deles. Ela traiu a própria pátria por causa de Israel. Ela cuidou. O próprio rei de Israel, o próprio rei de Jericó, disse para ela que entregasse os 2 homens, ela mentiu. Ela ainda estava em Jericó, mas ela não era mais de Jericó. Como você está no mundo, mas você não é do mundo. Como o povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Aquela mulher estava em Jericó, mas ela não era mais de Jericó. Ela já era de Israel. E quando ela vai falar com eles, essa mulher, ela vira para ele e diz, ouvindo isto, bem sei que o Senhor, vosso Deus, vos deu essa terra. Como ela sabia? Olha o que Deus abriu no coração dessa mulher. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que em todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor, vosso Deus, secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saís do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Olhou na cara dos espias de Israel e disse, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Que isso? Essa mulher pegou a chave da terra prometida e entregou, mandou para Josué, porque aqueles homens foram enviados para ver Jericó, porque Josué precisava saber como estavam as coisas para poder entrar em Jericó. Quem deu a notícia e todo o esquema foi Raabe, entregou para eles. Quando eles chegaram para Josué, eles entregaram o que Raabe mandou. Olha aqui, disseram a Josué, os 2 homens, certamente o Senhor nos deu toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles pegaram as palavras de Raabe e entregaram para Josué. O que é isso? Graça. Graça de Deus. O que esta mulher fez para merecer tanto? Nós sabemos que a única casa que não foi queimada
foi a dela. A única família que não foi dizimada foi a dela. Por quê? Graça de Deus. O que é que ela podia dar de volta? Ela era uma prostituta, dona de um prostíbulo. Deus vai lá com graça e misericórdia. Você sabe aquele ladrãozinho lá na cruz? Ele não estava lá na cruz porque ele era inocente. Na hora, você vê a graça alcançando um e não o outro. O outro disse, tu és Deus, porque tu não te salva a ti e a todos nós mesmos. Se tu podes, blasfemando contra Jesus. O outro, ofegante na cruz, rapaz, tu estás aí falando essa coisa, nós todos estamos sob o mesmo julgamento, nós de fato merecemos, mas este aqui nada fez, lançou a mão na graça de Deus. Pá. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lançou a mão da graça de Deus, da provisão de Jeová Jiré. E naquela hora, Jesus diz para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Graça. Daqui a pouco, era o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, de mãos dadas com o ladrão no paraíso. Por quê? Graça. Graça de Deus. Nós precisamos crer. E essa graça nós só podemos obter pela fé. Se nós crermos. Crê e verás. Não é ver para crer. É crer para ver. Nós vemos que o pecado é que fez a separação. Esta separação existe desde o princípio entre o pecador e Deus. Adão e Eva pecaram, ficaram separados. Os seus filhos, Caim e Abel, pecaram, ficaram separados um do outro. A terra ficou cheia de violência, como está escrita em Gênesis 6. E o único remédio para a terra seria julgamento. Mesmo após o dilúvio, nós vamos ver que Deus, o homem pecou contra Deus, mesmo depois do dilúvio, mas ainda tentou construir sua própria ascensão, sua própria unidade, construindo uma torre para chegar aos céus. Mas o resultado foi confusão de línguas e o homem ficou disperso, separado em nações. Foi quando Deus chamou Abraão, que nós já falamos. O seu trabalho lá na cruz, o trabalho de Jesus Cristo, foi abolir, destruir, anular a inimizade, a separação entre judeus e gentios e entre pecadores e Deus. Agora, nós vemos que a inimizade entre judeus e gentios, essa lição sobre essa destruição da inimizade é um assunto tão difícil para a igreja compreender, mas essa separação existiu até que Jesus Cristo veio para reconciliar. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: Deus está aqui e o homem está aqui, separados. O homem aqui é pecador. Mas existem dois grupos de pecadores. De um lado, os judeus, pecadores todos. Do outro lado, os gentios, pecadores. Mas agora, além de haver uma separação entre os pecadores e Deus, tem
uma separação entre pecadores e pecadores. E Jesus Cristo vem com uma missão de unificação, que ele tem que unir pecadores com pecadores, desfazer a separação entre pecadores e pecadores. E depois pegar esses pecadores unificados para unir com Deus. É um trabalho grandiosíssimo. Nós vemos que durante os séculos e séculos, os judeus foram diferentes dos gentios. Eu estava indo para... Foi ontem, eu estava indo para Brasília. Não sei por que cargas d'água, a igreja de Brasília me mandou uma passagem para eu sair do Rio no voo de 6h15. Eu só ia pregar à noite. Eu nunca fui para Brasília fazendo escala. Eu tomo um avião em Brasília, no Rio, e desço em Brasília. Normalmente eu já desço em Brasília e me levam direto para a igreja. Da igreja é que eu vou para o hotel. Eu vou direto para a igreja, prego, depois venho para o hotel. Não precisa ir cedo, eu perco o meu dia. Tomo um avião cedo no Rio, vou para Belo Horizonte, para fazer escala em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, escala não, é conexão mesmo, para Brasília. Mas eu sentei, avião da Azul, só tem 2 cadeiras de cada lado. Sentei na janela, perto de mim sentou um senhor. E eu estava com a Bíblia na mão. Aproveitei, né? Estava com a Bíblia na mão, eu estava lendo o Naum. Quando eu vejo, tem um senhor, mexe daqui, mexe dali, mexe dali, mexe dali, tudo. Quando eu estou vendo, ele está todo enrolado. Era um judeu. Mas aquele homem tinha tanta coisa. Ele tinha uns fios que passavam assim, que amarrava daqui para ali. E ele botou talite, ele botou um negócio que botava aqui na frente. E olha, botou filactério. E haja buscar livro. Depois ele levantava. Uma coisa, tanta coisa. Aí eu olhei para ele, me deu uma pena. Porque não precisa mais nada disso. Mas ele é judeu. E quando eu penso que eles têm tanto prazer naquilo, e Jesus Cristo já veio para desfazer aquilo tudo. Durante séculos, eles foram diferentes. Eles são diferentes na religião. Eles são diferentes nas vestes. Eles são diferentes na dieta. Eles são diferentes nas leis. Se um judeu souber que nesse copo alguém bebeu leite, pode ter sido lavado, do jeito que foi, ele não bebe mais, que passou leite ali. Então eles são assim, a comida deles é uma comida que ninguém mais come. Os pratos deles são separados, eles não comem por aí. Eles chamam a dieta kosher. Pedro, nós vamos ver que até Pedro ser enviado aos gentios, lá no capítulo 10 de Atos, a igreja não teve problema com os gentios, até que souberam que Pedro foi à casa de Cornélio. Desde que a salvação chegou aos gentios, nos mesmos termos que chegou aos judeus, os problemas apareceram. Os judeus cristãos prenderam Paulo. Os judeus cristãos repreenderam Pedro, porque ele foi comer com eles, lá na casa de Cornélio, no capítulo 11 de Atos. Isso produziu uma conferência em Jerusalém, porque Pedro tinha entrado na casa de um gentio, para definir a situação, no capítulo 15 de Atos. Será que um gentio teria que ser primeiro judeu, para depois ser cristão? Conclusão, não. Judeus e gentios são salvos pela fé em Jesus Cristo. Nenhum judeu é salvo pela lei de Moisés. Ele é salvo pela fé em Jesus Cristo. É tão lindo
tem um momento em que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para as regiões de Tiro e Sidom. Você já pensou que o ministério de Jesus era só ali, na Judéia e na Galileia? Ele não tinha que sair, mas ele saiu. Você sabe que Tiro e Sidom são 2 portos marítimos que ficavam a 26 quilômetros, a 36 quilômetros, além da fronteira de Israel com o Líbano. Ele foi embora com seus discípulos. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que vem uma mulher daquela região. Algumas Bíblias dizem que ela era sírio-fenícia, outras dizem que ela era de descendência grega, outras dizem que ela era cananeia. Mas olha aqui, sírio-fenícia, cananeia, descendência grega, ela não era judia. Ela não adorava o Deus de Israel. Ela não seguia a lei de Moisés. Esta mulher, preste atenção que ela é mulher, ela vinha clamando. O problema dela era muito grande, a mala dela era muito pesada, a dor era profunda demais. Ela gritava a céu aberto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Você já pensou quem é essa mulher? Primeiro ela chama Jesus de Senhor. Hoje, quando nós falamos de Senhor, não faz diferença nenhuma para nós. Mas naquela época era muito pesado. Porque Senhor significa dono, proprietário, aquele que comprou, aquele que tem direitos de vender, se quiser. Ela chamou Jesus de Senhor. Mas ela acrescentou outro título, filho de Davi. Ela estava chamando Jesus de monarca, de descendência real, rei. E ela deu a ele um atributo de Deus, porque ela disse: tem compaixão. Só Deus é compassivo. Quando Deus fala com Moisés, ele disse: eu sou o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Os discípulos, a Bíblia diz que ela clamava, ela gritava. A dor era muito grande, se tratava da filha dela. Quando uma mãe tem um problema desse com uma filha, ela não quer que ninguém saiba. Aquela mulher já estava gritando, a dor era grande demais. E os discípulos diziam para ele: manda essa mulher embora, que ela está atrapalhando. Olha aqui, você viu? Os discípulos eram israelitas. A mulher não era gentílica. E Jesus no meio. Você está entendendo isso? Aqui estava Israel, aqui estava o resto do mundo e Jesus no meio, andando. E lá vai ele. Os discípulos disseram: manda essa mulher, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós, ela está incomodando. E Jesus disse, bem alto para a mulher ouvir: não fui enviado senão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher deu-lhe uma volta, parou na frente dele e se ajoelhou. A Bíblia diz que ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em outras palavras, a minha situação é urgente. Ele teve que parar. Olhou para ela, que cena. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que negócio. É tão doído ouvir Jesus falar isso. E mulher boa. Aquela mulher diz para ele: sim, Senhor. Quem faz psicologia? Que tem uma psicóloga? Levanta a mão. Você vai aprender isso em psicologia. O que aquela mulher fez há quase 2000 anos. A psicologia nem existia como ciência. Ela diz: sim, Senhor. Mas, não é assim que a gente aprende em psicologia?
Quando o teu oponente precisa te ouvir, concorda com ele, porque ele se acalma e tu entras com a tua proposição. Isso é estratégia que a psicologia nos ensina. Ela diz, sim, senhor, mas os cachorrinhos gentílicos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos judeus. Quando Jesus ouviu aquela mulher dizer isso, Jesus Cristo dá um grito, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz, e desde aquele momento, sua filha ficou curada. Você viu a situação? Jesus Cristo no meio, Israel, os judeus de um lado, os gentílicos do outro, e ele aqui, ó. E os judeus, ó, mandando embora os gentios. Você vê isso no livro de Ruth. Ruth era gentílica e Noemi era a israelita. E a israelita dizia para Ruth, fica, vai para os teus deuses, para a tua família. E a Ruth dizia, não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É sempre isso, porque existia essa separação, como ainda existe na cabeça e no coração de muitos. Mas Jesus Cristo veio para tomar pecadores judeus, pecadores gentios, e fazer deles uma só pessoa, uma nova criatura. E nós vamos ver que quando nós vemos que Deus fala por boca do profeta Ezequiel, dizendo que os profetas deviam ensinar ao povo, no capítulo 44 de Ezequiel, a discernir entre o santo e profano. Existia uma parede de separação, que havia mesmo no templo, havia um muro de separação. Em Atos 21, nós vamos ver uma devastação que aconteceu quando os judeus pensaram que Paulo entrou com amigos gentios e cruzou a barreira com eles, entrando no templo para adorar. A barreira que separava o lugar dos gentios e o lugar dos judeus no templo. O átrio dos gentios ficava de um lado, o dos judeus ficava de outro, e eles pensaram lá, você vê isso em Atos 21, que Paulo tinha cruzado e tinha entrado com gentios, cristãos, no átrio dos judeus. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, essa barreira teria que ser destruída. E isso aconteceu na cruz. O preço foi o sangue de Jesus. Até hoje nós pensamos isso. Ali na cruz, judeus e gentios se tornaram um só pecador. Um só pecador. A Bíblia diz que ali na cruz, ele fez a paz. Ele é a nossa paz. Ele destruiu os dois e em si ele fez um só homem. A palavra abolir significa anular. A Bíblia diz que na sua cruz ele aboliu, ele destruiu a barreira que separava. Então, ali na cruz, ele faz esse trabalho. Ele vai abolir, ele aboliu a separação entre judeus e gentios. Mas ainda falta falarmos sobre a anulação da barreira entre o pecador e Deus. Não apenas judeus e gentios teriam que ser reconciliados, mas os dois, judeus e gentios, teriam que ser juntos reconciliados a Deus. Essa foi a conclusão da conferência lá de Atos 15, de 9 a 11. Porque a Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3,
todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isto nos lembra o véu rasgado na hora da morte de Jesus. E por isso tem que vir a unificação. O que judeus e gentios são em Cristo. E nós vamos ver que Paulo enfatiza o termo um. Para deixar clara a nossa iniciada obra no trabalho de Jesus Cristo, criando um só homem. O que Deus tinha em mente, eu vou falar melhor sobre isso, sobre o mistério que foi revelado a Paulo, para Paulo pregar aos gentios, do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é a suprema graça de Deus. Nós vemos que ele agora vai criar um novo homem. Um homem que nunca tinha existido na terra. Um homem pecador reconciliado com Deus em Cristo. Isso nunca tinha acontecido na terra. Uma nação. Israel era uma nação eleita de Deus, mas eles rejeitaram o Redentor e sofreram consequências. O reino foi tirado deles e dados aos gentios. Você quer ver aqui? Mateus 21, 43. Você lê isso. Eu quero ler para vocês. Mateus 21, 43. Está escrito assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isso quem está falando é Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos que eles sofreram a consequência. Esta nova nação que vai ser criada, porque o reino é tirado de Israel, não é os Estados Unidos, não é a França, não é o Brasil, é a igreja. Não é? É uma geração escolhida. É como Pedro diz em primeira carta de Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento, as nações eram reconhecidas sendo descendência de Sem, Cão e Jafé. Você vai ver uma coisa. Eu queria que você agora só abrisse sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 9 e 10. No versículo 18 do capítulo 9 de Gênesis, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Entendeu isso? Quando você olha para a população mundial todinha, a Bíblia está dizendo que toda a população mundial descende dos 3 filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Isso, eu estava um dia meditando no livro de Atos. Era uma madrugada chuvosa. Eu não conseguia dormir, fui para a sala, liguei a luz e comecei. E eu não saía do capítulo 8, 9 e 10. De uma hora para outra,
parece que estourou alguma coisa em mim e eu vim para cá. Pensa na população mundial todinha descendendo de 3 homens, filhos de Noé. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, porque não é todo mundo que sabe disso. Olhe bem, se você não compreender, levanta a mão que eu repito. O pastor não está aqui. Presta bem atenção. Quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, ele disse, agora não, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês podem ir. Aí então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então precisava que o Espírito Santo viesse para que acontecesse a diáspora da igreja. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce fazendo barulho. E a igreja começou a crescer ali. E a igreja começa a crescer em Jerusalém, e Deus vai acrescentando os que vão crendo, e a igreja cresce, já estava com 7 anos em Jerusalém, e estava bom demais. Aí Deus permite que venha a perseguição contra a igreja, dirigida por Paulinho de Tarso. E o negócio explode com o apedrejamento de Estevão. Quando acontece o apedrejamento de Estevão, no capítulo 8, a Bíblia diz que começa a diáspora da igreja. A Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Então, agora, sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, agora que o evangelho sai de Jerusalém, ele vai para os confins da terra. Você tem a nítida impressão que o Espírito Santo diz, para aqui, só um minutinho, porque agora que nós vamos atingir os confins da terra, agora que nós vamos para a população mundial, eu vou lá na base, aonde ele foi, nos 3 filhos de Noé. Sem calma. Parou tudo e foi atingir os filhos de Noé. No capítulo 8, ele entra na tribo de Sem. No capítulo 9, no capítulo 8, na tribo de Cão. No capítulo 9, ele entra na tribo de Sem. No capítulo 10, ele entra na tribo de Jafé. Vamos ver como. Não tire a sua palavra daqui do capítulo 10 de Gênesis. No capítulo 10, aqui você vai ver no versículo 100. Os filhos de Cão, versículo 6 do capítulo 10 de Gênesis. Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Então, o filho de Noé, chamado Cão, teve 4 filhos homens. Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Cuxi, hoje nós chamamos Etiópia. Mizraim, hoje nós chamamos Egito. Pute, hoje nós chamamos Líbia. E Canaã, nós chamamos Palestina. De que forma o Espírito vai atingir a tribo de Cão, levando a salvação a um etíope? Você se lembra? Lembra do etíope eunuco, que era o tesoureiro de Candace, a rainha dos etíopes, que tinha vindo adorar em Jerusalém, e na volta o Espírito mandou Filipe encontrar com ele, e ali ele foi batizado e tudo mais, e depois o Espírito arrebatou Filipe para Azoto, e o homem voltou para a Etiópia, cheio do Espírito, e o Evangelho entrou na África. Você entendeu? No capítulo 8, o Espírito Santo leva a salvação
para a tribo de Cão. Se alguém tem alguma dúvida disso, levante a mão que eu repito tudo com o maior prazer. Não fique em dúvida, não. Porque meu ministério é só ensino da palavra, eu não sou pregadora. Eu sou mestre. Então eu gosto de repetir. Porque eu gosto que você aprenda. Sabe por quê? Porque eu nunca li isso em livro nenhum, mas está escrito na Bíblia. E o Espírito Santo revela o que está escrito na Bíblia. No capítulo 8, então, o Espírito Santo leva o Evangelho para a tribo de Cão. No capítulo 9, ele leva a salvação para a tribo de Sem. Por quê? Porque no capítulo 9 vai ter a conversão de Saulo. E Saulo era semita, descendente de Sem. Não é? E no capítulo 10, o Espírito vai levar a salvação para um gentio de nome Cornélio. Gentio por quê? Porque era descendente de Jafé. Os gentios são os descendentes de Jafé. Você veja aqui mesmo no capítulo 10 de Gênesis. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Por que eu estou dizendo isso? Você sabe, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, você vê Deus dizer para Ezequiel: volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Olha aí, Magog, Meseque e Tubal. Quem são esses povos? Ros, algumas Bíblias não têm Ros, porque Ros é a reunião de todos os povos de língua russa. Mas são os povos daqui, daquelas regiões, das montanhas Urais, dos montes Urais, do norte da Europa, toda aquela região são as nações gentílicas da Europa. São essas as nações que vão se unir com os árabes para tomar Jerusalém e vão morrer todas elas. Lá está escrito na Bíblia. E tudo está sendo arrumado claramente. Sai nos jornais do dia e ninguém presta atenção. Então, no capítulo 10, o Espírito Santo vai atingir a tribo de Jafé. Depois que o Espírito Santo levou a salvação para os 3 filhos de Noé, aí o Evangelho vai se expandir pela terra. Mas primeiro ele leva ali porque a intenção é levar o Evangelho até os confins da terra. Nós vamos ver que os pecados separou, mas Cristo uniu. Uma família ele veio para fazer. Isso tudo eu quero lhe perguntar, por quê? Por causa da graça. Deus tomou para ele essa incumbência. Essa incumbência. Quando Deus quer atingir aqueles que não nos podem dar nada de volta, Ele coloca um amor no nosso coração que nós somos capazes de morrer para fazer aquilo. Manda eu largar o trabalho da casa de Maria e Marta. O que é que eu ganho com aquilo? Me diga o que eu ganho. Eu trabalho que nem uma formiga doida há 40 anos no Evangelho. Nunca eu comprei um apartamento. Vai ver quanto eu tenho na poupança. Eu não tenho dinheiro na poupança. Carro. Também carro eu nunca precisei comprar porque eu ganho. E eu ganho carro bom. Porque Deus sabe que eu não gosto de carro velho. E eu não gosto de carro chinfrim. Eu gosto de carro bonito, carro bom. Gosto de tudo. Eu sou normal. Né? Eu não presto muita atenção em roupa, mas carro. Isso você pode ter certeza que eu gosto. Gosto de ver carro bonito.
Eu amo. Eu sou capaz de dar tudo o que eu tenho e o que eu não tenho por aquelas crianças, para ter o que de volta? Eles não podem me dar. Estão precisando de mim, mas eu dou com alegria. É isso que Deus derrama no coração da gente. Da graça que Ele nos dá, Ele nos faz ir ficando mais parecidos com Ele cada dia. Pela fé, somos todos filhos de Deus no céu e na terra. Nos tornamos um templo. Em Gênesis, Deus andava com o homem. Deus andava com o seu povo. Mas em Êxodo, Ele resolveu habitar no meio do seu povo. Ele habitou no tabernáculo, até que em Êxodo 40, eles pecaram e a glória de Deus foi embora. Deus então habita no templo, mas o povo peca e a glória de Deus se vai. A próxima morada de Deus é o corpo de Cristo. E depois, o homem pega o Filho de Deus e põe na cruz. Hoje, pelo Espírito Santo, Deus vem e habita em cada um de nós. Quem foi que tomou toda essa providência? Deus. Isso se chama o despontar da graça de Deus. Deus estendendo a mão, Deus tomando a iniciativa, Deus trazendo vida aonde tem morte, trazendo luz onde tem trevas, trazendo a graça onde tem pecado, Deus te entregando, Deus levantando, Deus fazendo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Graça. Graça significa o derramar de uma bondade que não podemos explicar, de uma misericórdia que não podemos medir, de um interesse que não podemos compreender. Graça é o derramar de um amor que não podemos conhecer porque somos pecadores, mas podemos receber e gostamos de receber. E aí que veio o grande problema, é que não sabemos como lidar com a graça de Deus. Porque nós não sabemos receber. E quantas vezes nos sentimos como se Deus tivesse alguma obrigação conosco? Não tem, por isso que é graça. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 11, que se fosse por mérito nosso, já não seria graça. Não seria graça. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Não há como explicar a graça de Deus. Recebemos, nos maravilhamos, cremos, mas qual é a nossa resposta? Que resposta você tem dado a Deus pela sua graça? Vamos ver isso na segunda parte. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.